jovens, formulando os votos de muita paz. Desde recuadas épocas, o grande problema da criatura humana é a própria criatura humana. Se fizermos uma análise do indivíduo antropossócio-psicológico no seu imenso processo de evolução, ele nada mais é do que a soma das suas próprias experiências. Depois de haver conquistado o macro e o microcosmo, ainda não foi capaz de realizar a autoconquista. Fez uma notável viagem para fora, alargou os horizontes do planeta, viajou em órbitas espaciais, aluniçou e depois penetrou nas micropartículas, identificando a realidade da energia. Mas ainda se debate nas águas turvas da inquietação e da problemática de si mesmo. Nesse momento de glórias da ciência, da tecnologia e da nanotecnologia, o ser humano apresenta uma paisagem paradoxal na geopolítica da sua realidade. É vencedor do mundo externo e transita nas amarguras dos conflitos existenciais. Na atualidade, a Organização Mundial de Saúde assevera que se experimenta uma pandemia que se alastra vertiginosamente. E se todos os leitos dos hospitais da Terra fossem reservados para a esquizofrenia, por exemplo, seriam insuficientes para poder atender a grande demanda. Sob o ponto de vista dos transtornos de natureza psicológica, na área da afetividade, a estatística torna-se-nos alarmante quando assevera que existem hoje na Terra aproximadamente 250 milhões de depressivos crônicos. E naturalmente sociólogos e psicólogos, teólogos e estudiosos do comportamento interrogam o que aconteceu com a criatura humana. Nos últimos tempos, apresentam-se as grandes soluções. Na análise profunda desses transtornos neuróticos e psicóticos, asseveram os especialistas que existem fatores de natureza endógena, as enfermidades contagiosas, a hereditariedade, as sequelas das enfermidades infecto-contagiosas e aqueles denominados exógenos ou eventos da vida, os fatores psicossociais, socioeconômico, de relacionamento, apresentando, portanto, uma realidade que certamente não corresponde ao que vem sucedendo na Terra. E, por outro lado, elucidam que as grandes conquistas ultrapassaram a capacidade emocional do ser contemporâneo, absorver tudo o que se passa no planeta, hoje, através da comunicação virtual. E isso lhe produz um distúrbio de natureza muito grave, caracterizando-se pela ansiedade, assinalando-se pelo medo e empurrando para a solidão. Esses eventos de vida têm sido estabelecidos como fundamentais para explicar particularmente a depressão e logo a seguir a síndrome do pânico. Esses dois problemas comportamentais estavam perfeitamente integrados um no outro. Até 1970,
quando o notável psicólogo da Costa, examinando as síndromes da depressão e as apresentações do distúrbio do pânico, estabeleceu paradigmas, separando-os e, ao mesmo tempo, caracterizando que um desses problemas pode levar ao outro e reciprocamente. No entanto, se fizermos uma análise desses três fatores, a solidão, a ansiedade e o medo, veremos que eles não são da atualidade. Na raiz do nosso processo evolutivo, houve um momento em que éramos uma unidade. Naquele período mais primário, quando havia predominância em nós dos instintos: comer, dormir e procriar. Mas, segundo o psicólogo americano Watson, nesse processo antropológico houve um momento em que a psique experimentou uma fissão. E a partir daquele momento, dois arquétipos passaram a caracterizar a criatura humana: o self e o ego. Essa visão de Watson está perfeitamente enquadrada na psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Em realidade, quando Jung fez esta análise da criatura humana, utilizou-se da palavra alemã, que era o seu idioma, por ter nascido em Zurique, cantão suíço de língua alemã. Eram selves. Mas, ao ser traduzido para o inglês, o self ficou incorporado ao pensamento da psicologia profunda. E foi naquele momento dessa fissão que surgiu a primeira emoção da criatura humana: o medo. O ser humano estava dentro de um contexto em que era mais reprodutor dos fenômenos instintivos do que emocionais. Mas, de repente, ele deu-se conta que vivia num meio hostil. A natureza era uma adversária. Terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, secas, nevascas, a tragédia das cheias e das chuvas torrenciais. Ele imediato surgiu nele um pavor, especialmente daquilo que ele ignorava, porque, não podendo raciocinar, não sabia compreender como outro indivíduo ia andando e tomava. E logo depois ocorria a degenerescência orgânica. Foi nesse período, certamente, observam alguns estudiosos da vida fóssil, que o homem primitivo teve o seu primeiro contato com a vida transcendental, porque depois de ver a decomposição daquele ser diante dos seus olhos, eis que ele aparecia, e isso lhe provocava o impacto do medo. É aí que vão surgir as primeiras manifestações do culto às almas dos antepassados. Esses estudiosos são quase unânimes a asseverar que no período da escrita rupestre, esse homem que tem medo do adversário, que é o outro, medo dos animais ferozes, medo dos fenômenos sísmicos, irá perceber que há uma força estranha e indômita que governa todas essas atividades, e surge o arquétipo sombra. A partir daí, a sombra estará acompanhando o ego e o self. E até hoje, esse medo é tão inerente ao nosso comportamento que tudo aquilo que nos é desconhecido leva-nos ao inevitável temor. É, portanto, segundo o Dr. Watson, a emoção mais remota da criatura humana. Mas esse medo também é responsável pela suspeita, pela desconfiança, pelo temor, pelo pavor, pelo horror. E de imediato esse ser humano experimentou a segunda emoção, a ira. Quando, sentindo-se atacado, ele teve uma descarga de adrenalina produzida pelas glândulas suprarrenais, e veio o instinto de destruir o outro para poder preservar a sua vida. Era um instinto de conservação
que lhe ofereceu essa ira, fenômeno natural que se irá expressar mais tarde através do ódio, do rancor, do ressentimento, da mágoa. Mas como há dessa organização psicológica, o medo, uma reação fisiológica, essa ira fez que o organismo produzisse a adrenalina, mas logo depois uma outra descarga de cortisol e o passo de retroceder. Então nós vemos na linguagem psicológica que a nossa ira invariavelmente é acompanhada pelo fenômeno calmante, quando nós temos aquele impulso da agressão e logo temos a reflexão que nos leva ao recuo. De imediato, nesse processo antropológico, vai surgir a terceira emoção, que é o amor, que está presente no animal, principalmente nos felinos, quando a fera lambe o seu filho recém-nascido. É a futura mãe que o agasalha depois do parto, sobre o peito, para que a pergunta das endorfinas e de outras substâncias da afetividade possa nutrir a criança, que agora está na vida extrauterina, e o beijo eternamente. Esse amor irá desdobrar-se no imenso elenco de manifestações: a amizade, a ternura, a afetividade, o desejo do sacrifício, o holocausto, a abnegação. E esse ser irá agora transitar entre dois polos: o self, o si mesmo, aquilo que ele é, a realidade que chamaríamos o ser indestrutível, o espírito e o ego, aquilo que ele apresenta, para que através das sucessivas reencarnações, esses arquétipos da sombra, da ânima e do ânimos, outros arquétipos profundamente perturbadores, como o da culpa, sejam diluídos em nosso fenômeno de transformação moral e novamente haja uma fusão ego-self. Quando então atingimos o estado de individuação, preconizado por Jung, ou o reino dos céus, ou o estado de plenitude. Então esse medo é ancestral, essa solidão também é atemporal, e essa ansiedade é natural das nossas expectativas, que agora, face a uma existência de violência, de agressividade, de sexolateria, de toxicomania, de desvario, leva-nos a armar-nos, quando a lei é de amarmos-nos. Obtemos pela arma, ao invés da decisão do amor. E é natural, portanto, que isso produza grandes distúrbios em nosso movimento emocional, em nossos neurônios, perturbando a produção dos neuropeptídeos típicos da afetividade e da harmonia. Entretanto, na história da psiquiatria, podemos observar que esses fatores, denominados hoje como transtornos neuróticos e psicóticos, acompanham a criatura humana desde a antiguidade. Se nós abrirmos, por exemplo, o Bhagavad Gita, uma das obras notáveis do Vedanta, teremos a ocasião de ver Krishna dialogando com Arjuna e falando-lhe nessa simbologia poética: tu és um príncipe Pandava e estás cercado de adversários que pretendem destruir a tua vida. Esses adversários pertencem à casta dos puros, e tu deves armar-te, porque os Pandavas são poucos. E o jovem, que é sonhador e poeta, pergunta ao grande mentor: mas que devo fazer? Lutar a ponto de extingui-los, matá-los. Mas eu não sei quem são esses adversários. São teus familiares, teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus tios, teus primos. E então o jovem interroga: mas como? Como eu poderei atrever-me a matar a minha família? E onde eu poderei cometer esse hediondo crime? E o nobre mentor lhe diz: na consciência. O campo de batalha é a consciência.
E será nesse campo de batalha que travarás a grande luta, porque os puros são os vícios e os pândavas são as virtudes. As virtudes são minoritárias e os vícios são acomodações do passado, hábitos animalizados que ainda permanecem na estrutura do nosso comportamento. E o jovem entrou em melancolia. Eis a palavra utilizada pela psiquiatria ancestral para definir o que hoje nós chamamos depressão. Mas vamos observar na Bíblia, por exemplo, quando o rei Saul faz um processo de melancolia, que chamaríamos hoje de transtorno depressivo da emotividade de natureza bipolar. Depois de haver experimentado vários tormentos, ele tem os momentos de euforia e os momentos profundos de melancolia. E para poder acalmar esse transtorno de comportamento, o jovem Davi canta os salmos, canta a harpa e os velhos instrumentos musicais. E temos aí a primeira experiência musicoterapêutica, porque com essa musicalidade o rei se asserena, o rei Saul se recupera para voltar a ter outros surtos, enquanto Davi é um instrumento da sua terapêutica de reorganização emocional. Transferindo-nos para o Ocidente, iremos encontrar em Hipócrates, o pai da medicina grega, 400 anos antes de Jesus, a alegação de que as doenças fazem parte da vida e que o indivíduo é aquilo que se alimenta, tese hoje adotada pela medicina moderna. De acordo com os nossos alimentos, podemos experimentar saúde e bem-estar, ou termos vários transtornos orgânicos que se podem converter também em distúrbios de natureza psicológica. Asseverava Hipócrates que nós somos o resultado da ancestralidade e vamos encontrar aí uma marca, aquela marca dos humores, os 4 humores clássicos do pensamento médico da Grécia. Quando a criatura humana é orientada pelo sangue, pela bilis amarela, pela bilis negra, e então, com o 4º elemento, essa bilis negra que é uma herança de Eva, do pecado original, a criatura humana compraz-se e guardar uma culpa em um processo natural autopunitivo, torna-se um fator de melancolia. E é para que essa melancolia seja liberada, é necessária a terapêutica das sangrias, dos vomitórios, dos laxantes. E é curiosamente, aqueles que não morriam de desidratação continuavam melancólicos. A proposta, portanto, era muito curiosa, porque os gregos antigos asseveravam que a melancolia era uma punição dos deuses, que desejando castigar aqueles que os desagradavam, empurravam-no para a furna da melancolia. Porém, mais tarde, ao estudarmos Aristóteles, o emérito discípulo de Platão, ele dizendo que o seu mestre Platão e Sócrates periodicamente entravam em melancolia quando eram inspirados pelos deuses. Temos 2 versões: a melancolia que se transforma numa punição e a melancolia que faculta a penetração das áreas sublimes da imortalidade. Mais tarde, nós vamos encontrar outro grande médico grego que estabelecerá a necessidade de encontrar-se soluções para o grave fenômeno da melancolia. E nós veremos Galeno, esse notável pensador, que será talvez uma das bases da futura medicina até o século XIX. Muitas propostas de Galeno irão contribuir para o materialismo mecanicista. Ele terá a oportunidade de asseverar que a criatura humana somente se libertaria da melancolia quando pudesse libertar-se dos humores perniciosos que degradam o ser humano. E nós veremos nessa mesma história da psiquiatria que por volta do século IV
a melancolia foi tão vasta que ela recebeu o nome de Assíria ou de Assédia, e alongou-se pelos 1000 anos da Idade Média, o período do obscurantismo, da negação dos valores humanos, da perversidade religiosa, da absoluta e total selvageria dos instintos agressivos. Mas por volta do século XIV, a melancolia chegou a um ponto tão terrível que a Igreja Católica classificou-a como sendo um pecado capital. E aqueles sacerdotes, as monjas, que eram vítimas desse transtorno de comportamento, eram condenados pelo pecado capital de ter caído nas garras demoníacas. Foi a partir do século XVI, em pleno período da Renascença, que se começou a pensar seriamente na realidade da criatura humana. E quando foi havendo a separação entre ciência e religião, especialmente no século XVII, com Galileu Galilei, Isaac Newton, René Descartes, as criaturas foram se libertando da ignorância e passando a examinar o corpo, não mais como castigo da divindade, negar o corpo, odiar o corpo, mas como instrumento de progresso, amar o corpo, viver as suas sensações, desfrutar das suas emoções, desenvolver os sentimentos, o intelecto, para encontrar um objetivo essencial para a vida na Terra. Então que começa uma análise profunda em torno do renascimento das grandes teorias do átomo, aqueles precursores Leucipo, Lucrécio, Demócrito, que havia estabelecido ser na vida nada mais do que o capricho dos átomos, o capricho da energia, do movimento, do vácuo. Agora, no século XVII, abre espaço à teoria para o que chamaríamos mais tarde o materialismo. No século XVIII, por exemplo, nós iremos encontrar pela primeira vez na literatura inglesa a palavra depression, substituindo naturalmente a melancolia. Isso porque, na raiz da palavra deprimere, no latim, significa puxar para baixo. E a depressão é exatamente essa autonegação, em que o indivíduo é puxado para baixo. É um transtorno que faz lembrar uma planta parasita que se aloja no cavalo, naquele defeitor, penetra as raízes da sua seiva, suga a energia e mata para poder viver. É nesse período que a depressão passa a ser conhecida, porque a velha Albion estava vivendo um momento glorioso de Shakespeare, cuja obra havia chegado dos séculos passados. E em toda a obra de Shakespeare, nós vamos encontrar a presença da depressão, principalmente Hamlet, aquele jovem sempre vestido de negro, olhando a charneca da Dinamarca, terá interrogações e solilóquios sobre o ser ou não ser, o morrer, sonhar, dormir, quem sabe, talvez. E é bem imediato Lady Macbeth, que depois de haver assassinado o rei com seu marido, experimenta o transtorno obsessivo-compulsivo, porque tem a impressão que suas mãos estão tintas de sangue. É o segundo transtorno histórico. O primeiro deles foi Pilatos, que tendo lavado as mãos no sangue daquele inocente, a partir dali diz a história que ele começou a ter esse transtorno obsessivo de ver as mãos ensanguentadas. E onde quer que estivesse, havia um escravo conduzindo uma bacia de prata com água e uma toalha de vinho, em que ele lavava as mãos e enxugava-as. Mas o transtorno obsessivo não estava nas mãos, estava na culpa, na consciência que ele projetava essa inquietação perturbadora. E na história, que depois da morte de Tibério, quando ele foi chamado de volta a Roma e foi mandado ao exílio, suicidou-se, atirando-se sobre o vulcão extinto na Suíça. Lady Macbeth é o exemplo também do grande transtorno de comportamento. E se nós examinarmos toda a obra de Shakespeare, Romeu e Julieta, eis ali a tragédia das duas famílias antagônicas,
mas também da ansiedade, do desespero. Um supõe que o outro morreu e suicida-se, enquanto o outro estava apenas anestesiado. E a tragédia da Grécia antiga renasce na gloriosa Inglaterra. E passamos agora a compreender a realidade da depressão. Até então o cérebro era pouco conhecido. Eu estive vendo uma monografia muito curiosa, que é aquela época, dizia-se, que a criatura humana pensava pelo fígado e amava pelo coração. E eu estive a refletir demoradamente e constatei que pensar pelo fígado é uma atitude feminina. Até hoje as mulheres pensam pelo fígado. Toda vez que o contrário põe a mão no fígado e adquire lucidez, então respondem. Mas amar com o coração é tão difícil de nós acreditarmos que o coração é apenas uma bomba que ejeta o sangue na corrente sanguínea com a velocidade de 70 metros por segundo. Pé, coração, cérebro, coração, cantando a glória da vida em 150 a 190 mil metros de veias, artérias e vasos em um circuito especializado. Certa feita eu havia proferido uma conferência desse Jair, e quando eu terminei, um amigo me disse: mas Divaldo, esse negócio de você dizer que a gente não ama com o coração, eu vou lhe confessar, isso está errado. Porque quando eu amo, eu sinto uma coisa. Eu disse: eu também. Então, você ama com o coração e não. E isso se chama emoção. A emoção é vasoconstritora. Quando nós amamos, quando nós odiamos, quando temos expectativa, quando temos ressentimento, há uma vasoconstrição fisiológica do nosso conflito psicológico. Mas então, quando nós amarmos, como é que nós vamos dizer? Porque é tão bonito dizer: te amo com todo o meu coração. Ele é poético, mas não é exato. E como nós diremos? Eu vou dizer daqui a pouco. Então, a você segue esse processo maravilhoso. E no século XIX, graças às experiências de Jean-Martin Charcot, na década de 1880 e 1890, em La Salpêtrière, em Paris, nas suas memoráveis reuniões de hipnose, para identificar a razão da manifestação histérica, seja de natureza orgânica, seja de natureza psicológica, ele vai receber a presença de Sigmund Freud, em 1885. O eminente mestre de Viena estava tratando a senhorita O, aquela que era portadora de uma paresia, que de repente estava praticamente paralítica. Não havia nenhuma doença orgânica, mas havia o próprio orgânico. Freud desejava saber se na raiz de qualquer transtorno de natureza orgânica pode haver também um distúrbio de natureza psicológica, ou vice-versa. E ele vem a Paris para estudar o eminente Charcot. Charcot descobre então o subconsciente. Percebe que o nosso cérebro tem um depósito onde estão arquivadas as nossas lembranças, as nossas memórias, as nossas emoções. Freud fascina-se. E de tal maneira se fascina com o mestre que dá o nome Jean-Martin ao próprio filho. Mas é uma alma rebelde, o emérito mestre de Viena. Logo depois ele descrepa de Charcot e volta a Viena. Ali ele vai encontrar o seu querido amigo Dr. Breuer, aquele que havia entregue o caso de Ana O. E num daqueles diálogos memoráveis entre dois sábios, o mestre diz ao outro mestre: afinal, eu consegui encontrar a razão do transtorno da senhorita O. E eles dialogam. Não é tão simples como estou dizendo. E então o mestre diz: certo dia eu falei-lhe que eu não sabia o que ela possuía. Não sei qual é o seu problema. Essa sua doença é misteriosa. Não volte mais aqui. Não gaste seu dinheiro. E ela diz: mas doutor, eu procuro outro médico? Se quiser. Mas nenhum de nós sabe o que é que você tem. Mas doutor, o senhor como médico tem coragem de confessar a ignorância? Sim, claro. Eu sou médico, mas não sou Deus. Eu não sei o que a senhorita tem neste momento. Ela me olhou demoradamente. O senhor confessa, portanto, a sua incapacidade? Não é uma confissão. Eu apresento a realidade. Ah, doutor, eu tenho um segredo que eu nunca me atrevi a contar a ninguém.
Mas já que eu fui tão honesto comigo, eu vou narrá-lo. Quando eu era menina, eu amava meu pai. Mas só que eu não amava meu pai como uma criança ama os seus genitores. Eu amava como uma mulher ama um homem. Mais tarde, eu descobri que meu pai me amava, mas não como o genitor ama a sua filha, mas como o homem ama a uma mulher. E então, você sabe, ele se atreveu e eu quis esbofeteá-lo. Quando eu desejei esbofeteá-lo, eu me lembrei que era um pecado capital. E claro, eu recusei. E a partir dali, o braço pareceu enrijecer-se e eu estou com um problema. Então eu percebi, disse ele a Freud, eu percebi que o seu conflito, desde aquela fase do Evangelho, se o teu braço, tua língua, teu olho são motivo de escândalo, arrancai-os para entrar no reino dos céus. É uma compositura simbólica. Ele então matou o braço, arrancou e adveio a problemática. Percebendo agora a causa psicológica do problema fisiológico, sorri para ele e disse: mas isso é normal. Todo homem ama uma menina, toda mulher de maior idade ama um menino e vice-versa. Eu mesmo amei a minha mãe. É claro que não ouvi isso, mas para tranquilizá-la, ele não é doutor, é um fenômeno normal. Mas é um pecado? Não, não é pecado. Pecado é ação, é a atividade perturbadora que agride as leis da ética moral. Em realidade, isso é um sentimento, é um desejo que nós podemos sublimar. Doutor, mas eu já me sinto melhor. E nas sessões subsequentes, ela curou-se radicalmente. E Freud diz: é isso que eu procuro. Entrar no inconsciente, que ele havia identificado em 1895, entrar no inconsciente do indivíduo para descobrir a causa que o atormenta. E é a partir daí que o mestre de Viena vai dizer que o nosso inconsciente pode ser comparado ao Oceano Pacífico e a nossa consciência a uma casca de nós sobre ele. É que vale dizer que todos os nossos atos, reflexivos ou não, partem da nossa herança ancestral antropológica. Mais tarde, Jung, ao discrepar do mestre, falará que nós temos dois inconscientes: o individual, que é o de cada um de nós, e o coletivo, que é uma herança arcaica, arquetípica. Só que Jung não se deu conta que nós temos essa herança por causa das reencarnações, porque através dos milênios estivemos passando pelos séculos e guardamos no inconsciente profundo as nossas heranças, que hoje servem, na palavra de Jung, podem ser comparados a um iceberg. O inconsciente corresponde a 95% do iceberg, que fica oculto, e a consciência apenas a parte que flutua, 5%. A ciência foi penetrando na criatura humana, e por volta de 1900, o extraordinário Emílio Kraepelin, um dos pais da medicina contemporânea, terá a oportunidade de asseverar que a esquizofrenia é uma demência precoce e é que essa depressão pode apresentar-se sobre dois aspectos: a depressão bipolar, a tristeza, a melancolia profunda, a depressão bipolar. Quando nós saltamos da melancolia para a euforia, que eu pessoalmente considero um momento muito grave, porque a família acredita que o doente melhorou. Em verdade, ele saltou de um estado deplorável para outro mais perigoso. É nesse momento que, na próxima curva descendente, ele suicidar-se-á. Então é necessário muita vigilância nesse momento de mutação de um estado depressivo para um estado eufórico. E houve uma verdadeira revolução. Freud publica um livro, Melancolia, no ano de 1900, e diz que a melancolia, ele se recusa a usar a palavra depressão, capricho de vienense. Então ele assevera que a melancolia é sempre resultado de uma perda, a perda de dinheiro, a perda de um relacionamento, a perda da saúde, a perda de um objeto de estima, a perda de uma afetividade, a perda de alguém que morre. E aí eu discordo do mestre.
Porque quem morre, morre, não perde. É muito comum virem até de pessoas e dizerem: se de volta eu perdi um filho, e eu perco de propósito, aonde? Não, ele morreu, é outra coisa. A gente perde telefone celular, a gente perde tablet, perde laptop, perde óculos. Pessoas não se perdem, morrem, desencarnam, falecem. Nós temos que considerar a morte um fenômeno biológico, uma fatalidade, nada de fugir dessa realidade através de subterfúgios linguísticos. Não, a pessoa morreu, desencarnou ou faleceu. Para podermos adaptar o nosso organismo psicológico com o momento que nós também temos. É muito comum nós irmos aos enterros e nunca pensarmos quando os outros virão ao nosso enterro. E quando alguém morre em nossa família, nós logo bradamos: meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Sem ele perguntar: por que não comigo também? Porque todo mundo morre. Então, a depressão passou a receber uma análise mais cuidadosa. No ano de 1940, por exemplo, a ciência neurológica, ainda não haviam outras designações, dizia que a criatura humana é fruto dos seus neurônios. Esses neurônios que foram identificados pela primeira vez no século XVIII, na Inglaterra, uma série especial, que foi denominada neurônio por ser diferente das outras, e especialmente por ter uma cauda, o axônio, mas não se sabia qual era a razão da existência no cérebro desses neurônios especiais. A partir de 1940, graças aos microscópios já muito bem trabalhados, descobriu-se que nós possuíamos aproximadamente 5 bilhões de neurônios. Mas se descobriu também que diariamente morrem 15 mil neurônios. E até eu me lembro, eu era garoto, já faz bastante tempo, eu era garoto da minha terra, uma cidade do interior, e havia essa lenda que as pessoas quando envelhecem perdem memória, não são capazes de aprender mais nada. Então eu via pessoas de 45 anos, 50, velhas. As mulheres no climatério abandonavam tudo e compravam agulha de crochê e tricô para trabalhar na vidaria. E os homens, por sua vez, iam jogar cama, gamão, paciência, inúteis aos 50 anos. O poder da tradição no comportamento do indivíduo. Mais tarde, nos anos 50, graças ao advento dos microscópios eletrônicos, a faixa mental subiu, porque se descobriu que nós possuíamos 50 bilhões de neurônios. E por mais que morressem aqueles neurônios, 15 mil por dia, os que sobreviviam tinham função dupla, à semelhança dos órgãos duplos, ouvido, nariz, ouvidos, olhos, rins, etc., as duas fossas nasais. O indivíduo, ao perder uma, a outra adquire a velocidade de substituir aquela que foi prejudicada. Então se percebeu que os neurônios podiam substituir os desaparecidos desde que o indivíduo continuasse com a vida mental. E é curioso aí constatar-se que é talvez a primeira vez na neurologia que se vai dissociar a tradição cartesiana, entre mente e corpo são dissociados. A mente em função do corpo e vice-versa. Não são os neurônios que produzem o pensamento. É a mente que se encarrega de projetar a onda que os neurônios decodificam. Se a pessoa tivesse uma mente ativa, se tivesse a capacidade do trabalho, poderia ter uma vida saudável, ao ter 55, 60 anos. Normalmente, mais do que os homens. Em toda estatística, eu não posso entender porque os homens não aguentam tanto tempo com as mulheres. Há mais viúvas do que vivos, naturalmente, por circunstâncias óbvias. Então a idade mental passou para 55 anos para o homem, 60 anos para as mulheres. Na década de 70, agora com a cerebrologia e o estudo profundo da nossa câmara cerebral, os cientistas descobriram que nós possuíamos aproximadamente 75 bilhões de neurônios. E que podiam morrer neurônios à vontade.
falta. A vida mental subiu para 65 anos para o homem, 70 anos para a mulher. E na década de 90, década do cérebro, 1990 a 2000, os cientistas americanos e europeus pediram ao Congresso americano decretar aquela dezena de anos como sendo a década do cérebro, porque o nosso encéfalo foi todo decodificado e o presidente Bush declarou aquele período como a década vitoriosa do cérebro. Nesse momento, descobriu-se que nós possuíamos entre 75 bilhões a 100 bilhões de neurônios. E descobriu-se algo fascinante, científico, que os homens possuímos milhões e bilhões de neurônios mais do que as mulheres. Para nada. Eu tenho um amigo psiquiatra. Esse não é um psiquiatra, não. Tem uma finalidade sim. Deus colocou esses bilhões de neurônios a mais no homem para que ele consiga entender as mulheres. É o processo da evolução. Mas eu me recordo de uma cena, e aí a vida passou para os 70 anos para o homem, 75 para as mulheres. Eu estou com 84, ainda tenho 5 anos. Mas então eu estava em Lyon, a cidade que nasceu de Kardec, no ano de 1991. Eu vou a Lyon há 25 anos e realizo um périplo europeu por 14, 15 países todos os anos, 20 cidades, 30, etc. E estava em Lyon, porém, para uma atividade especial. Eu havia sido convidado pelo professor de Lapantine para fazer uma conferência numa universidade de Lyon 2. Eu não sabia o que era. Ele é professor de etnologia e é também professor extraordinário de outras doutrinas. Então ele me convidou para proferir uma conferência sobre a reencarnação à luz da fisiologia humana. Eu não sou médico, eu só sou formado em datilografia, que muita gente nem sabe. Mas eu disse, como sou da política, eu não tenho condições, não gostaria. Eu sou antropólogo, então fale sobre antropologia e reencarnação. Eu disse, bem, eu vou tentar, eu vou ver se faço um esquema mental, vou pedir ajuda aos bons espíritos e lhe respondo dentro de um mês. Então, antes de viajar, eu digo, bem, eu vou dar uma lida no que é antropologia e tal, e vou falar mesmo de reencarnação. Aceitei. Eu tenho uma tradutora ao francês que me acompanha há 40 anos, Madame Beaumartin. Ela é brasileira, carioca, e é a maior tradutora do planeta, porque ela me traduz antes de eu falar. Ela é espírita, e agora eu vou fazer uma citação de Kardec, por exemplo. O espírito marcha ao lado da ciência, mas quando se detém onde esta para, aí eu paro para ela traduzir, ela vai traduzindo e termina a frase de Kardec. Eu digo, Cláudia, mas eu não falei, mas já traduzi. Falamos uma dupla especial, mas o pai de uma carioca, é uma tragédia legal. Então, nós estamos aqui, e quando eu cheguei à Universidade de Odores, era uma universidade de terceira idade. Eu já estava com 63 anos. Eu disse, meu Deus, quando eu olhei, se somar aqui a idade, chegamos ao período dos dinossauros. Agora eu podia reclamar. Então, eu posso dar plantinha, apresentou, eu comecei a falar, Cláudia traduziu, fizemos a palestra de 1h30, é normal na Europa ter um debate depois, nos Estados Unidos. E quando terminamos lá para as 23 horas, formou-se um grupo à nossa volta. E uma francesa típica, era a primavera, ela estava com um chapéu, um buquê de violeta, uma charme muito bonita. Ela olhou para mim e fez, Mr. Franco, j'adore la reencarnação. Nossa Senhora, eu acho que ela entendeu mesmo. Eu também entendi. Ela, agora vamos ver quem entende a quem. Aí eu peguei no braço do Cláudio, deu um sinal para a introdução. E a senhora entusiasmada disse, porque eu tenho 81 anos. Eu olhei para ela com o olho clínico, eu calculei que ela estava com 85. Porque a mulher não é raridade, não é feminina.
A minha vida é verde, não ser fiel com esse negócio de idade. Hoje aqui eu vou dizer a minha idade verdadeira. Não é mais 10. É normal, é charmoso, faz parte da vida. Então eu digo para ela assim, e eu estou estudando odontologia, senhor Franco. Eu já fiz 4 anos e só faltam 3. Eu disse, meu Deus, que coisa notável, que demônios dessa criatura. Então eu perguntei a maçã, e a senhora, quando concluir, portanto ela concluía com 84, na conta dela, 88 na minha. A senhora pretende abrir uma clínica? É natural. Vocês estão estudando. Eu digo, mas minha senhora, imaginemos uma coisa absurda, uma hipótese que não vai acontecer, mas se por acaso, remotamente, a senhora morrer antes. Ela disse, senhor Franco, se eu morrer logo, na outra encarnação eu já volto para volta, né? Eu estava falando, mas ela entendeu a reencarnação dentro das suas possibilidades de natureza antropológica. Mas desejo dizer que neste período, a partir dos anos 60, quando a depressão passou a ser estudada como o transtorno da área da afetividade, a medicina também avançou muito, principalmente as psicoterapias multiplicaram-se, a psicanálise, a fisiologia veio no auxílio, a medicina acadêmica, oferecendo pela psiquiatria os melhores recursos para diminuir a tragédia da depressão. É nesse período que então surgem os barbitúricos, e é nesse período, a partir dos anos 60, que se entende melhor a razão de como ocorre a depressão. É nesse período que se descobrem as manifestações de neuropeptídeos, e que se os classificam, mais de 60 já foram identificados. Então se descobriu que existem 3 neuropeptídeos, 3 secreções neuronais que respondem pela nossa alegria: a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Uma pessoa alegre secreta muito bem essas 3 substâncias, mas a dopamina é uma substância tão delicada que se a pessoa secretar demasiado faz um quadro esquizofrênico. E se secretar com redução faz um quadro depressivo. Por que será que isso ocorre? Esse mecanismo é muito difícil de avaliar. Existem esses fatores internos, a hereditariedade. Está demonstrado cientificamente por estatística que um descendente de alguém depressivo tem 30% de probabilidade de ser depressivo também. Mas se ambos os genitores forem depressivos, essa probabilidade vai para 70%. Então é necessário que ele faça um trabalho psicoterapêutico preventivo, que ele procure muito manter exercícios físicos, buscar a alegria de viver, buscar o sentido da vida. Nessa contribuição valiosa, 2 eminentes mestres abriram espaços para nós entendermos a vida. Um deles foi o eminente mestre Viktor Frankl. Esse homem que sobreviveu ao Holocausto e que foi posteriormente o homem que recebeu o maior número de títulos, doutor honoris causa, mais de 40, e cuja obra, Em Busca de Sentido, ele encontra-se no Congresso Americano considerado uma das 100 obras mais importantes da humanidade de todos os tempos. Viktor Frankl dizia que o objetivo da vida não é ser feliz. Todos nós desejamos ser felizes. Mas Viktor Frankl faz uma análise psiquiátrica. O que é a felicidade? É um estado de prazer? Então não é felicidade, é um gozo. É uma emoção de transcendência? Então sim, tem uma durabilidade específica. O objetivo essencial da vida é um sentido psicológico. É fazer da vida um significado. Qual é o significado da minha vida? Porque a felicidade de hoje pode ser a desgraça de amanhã. A alegria de agora é a véspera da tristeza de mais tarde. Mas o significado psicológico, não. Principalmente se esse significado é transpessoal. Porque logo depois, Viktor Frankl
assessorado pelo pensamento de Carl Gustav Jung, que também estabelece a necessidade da individuação, da viagem para dentro, do autoencontro, da superação dos atavismos, da razão objetiva de viver, do auto-amor, não mais aquela negação absurda, negar o mundo para afirmar Deus, de maneira nenhuma. A frase evangélica deve ter sido adulterada pelos interesses teológicos. Afirmar o mundo, estamos na terra para viver, para desfrutar, é claro, para gozar, sem prejudicar a ninguém, sem nos prejudicarmos a nós mesmos. Então nós vamos ter na década de 70 uma alvorada, quando Abraham Maslow, Elizabeth Kübler-Ross, Stanislaw Grof e toda uma elite de psiquiatras, de psicólogos e cientistas apresenta a psicologia transpessoal. Essa psicologia que vai ao âmago do ser e demonstra numa visão holística que nós somos corpo e mente. Nós somos mente, corpo, mente, com um ser intermediário, que foi muito bem identificado pelo prêmio Nobel Hubert Sheldrake, esse biólogo inglês que encontra a morfogênese, que é nada mais do que o velho perispírito de Allan Kardec. Allan Kardec, eminente mestre da realidade do ser que somos, a apresentação da criatura não mais dual, mente e corpo, espírito e matéria, mas de uma criatura trina, desse ser que é espírito, que projeta um corpo intermediário, que ele denomina como perispírito, conhecido nas tradições como corpo astral e a matéria, mas que a grande visão da física quântica irá demonstrar que matéria é energia congelada, e energia é matéria dissociada. Voltamos à unidade. Então essa realidade do ser é a psique, é o self, é o espírito, a alma, como se queira definir. E ela está no corpo, diz Allan Kardec, para intelectualizar a matéria, para disciplinar os impulsos, para ser uma forma de desenvolver as habilidades internas, porque esse ser é de manifestação divina. O Espírito Joana de Anjos diz que nós somos lucigênitos, da luz divina gerados, e que temos a mesma potencialidade como asseverou Jesus. Não está escrito, interrogou ele, que vós sois deuses, que podeis fazer tudo o que faço e muito mais, se quiserdes, se tiverdes fé, se vos empenhardes. Então, com a psicologia transpessoal, a ciência antes, diz a materialista, abre agora uma visão de natureza holística, e nós vamos ser espírito, corpo intermediário, matéria, mas nós temos uma destinação para a imortalidade. Quando nas experiências de Stanislav Grof, na Universidade de Viena, em 1955, com o ácido lisérgico, ele conseguiu entrar no inconsciente profundo dos psicopatas, dos esquizofrênicos. E é mais tarde, quando ele pôde apresentar a respiração holotópica para fazer desoxigenação cerebral, abriu um campo imenso para poder entender a realidade da criatura humana. E nas belas experiências realizadas na Califórnia, nos grandes seminários de Big Sur, nasce a psicologia transpessoal, a psicologia com alma. Jung será esse notado precursor, que depois de haver estudado as mandalas do budismo, pergunta-lhe: mestre, o senhor crê em Deus? E ele responde: eu sei. Porque crer é uma coisa muito vulgar. Crer-se hoje, não se crê amanhã. Não se crê agora e passa-se a crer amanhã. Mas quando se sabe, isso é muito diferente. Eu estava no congresso no Canadá. Eram os dois espíritas, eu e o meu amigo que me traduz ao inglês. Ele é um notável economista brasileiro, professor da Universidade de Phoenix, no Arizona, e é um espírita militante. Estávamos os dois, era um congresso para psicólogos, para psicólogos, etc. E nós dois éramos os únicos espíritas. Então, o meu tema era provas científicas da imortalidade da alma.
E nós havíamos combinado antes os tópicos, porque sempre eu deixo para o momento da inspiração. Mas havíamos abordado alguns tópicos para poder dar lógica ao conteúdo da conferência. Mas na hora que eu me levantei da cadeira ao microfone, houve algo na minha mente e eu mudei. Então ele veio para outro microfone e eu, depois da saudação, que ele traduziu, eu disse: eu não creio na imortalidade da alma. Então ele me olhou assustado e disse: tá louco? Não tem nenhuma científica da imortalidade da alma. E eu disse: mas traduza, João, por favor. Traduza. Nós olhando, nós dois brigando, rindo. Para ninguém perceber. Ele me diga: eu não creio na imortalidade da alma. Não, não digo. Vocês estão obsedados, eu não preciso. Eu vou dizer em inglês, vai ser uma tragédia. Ele ficou com medo que eu me arriscasse a falar inglês. Imagine baiana falando inglês. É muito importante algo que chegou recentemente. Porque o povo que mora no sul tem uma inveja da Bahia, não sei por que. Acontece. E então se conta que o presidente Maracanã mandou um avião especial para levar baianos não deprimidos para conhecer Washington. Então o avião chegou, lotou de baianos e foi. Então foi o presidente da República, a primeira dama, o FBI, a CIA, etc. E os baianos não desciam de maneira nenhuma. Então o presidente do embaixador, que fosse saber. O embaixador brasileiro subiu, perguntou: o que está se passando? Desçam, não descem. Mas por que não descem? Nós não descemos por causa de um erro. Mas que horror! Não descemos. Eu tenho embaixador do senhor, presidente, eles não vão descer. Mas por que não? Por causa de um erro. Mas vai saber o que é isso? O embaixador volta. Vamos descer, meus amigos. Não desceremos. E não desceremos por causa de um erro. Mas o que tem a ver o erro? Aí está. O erro come baiano. Eu começasse a falar inglês desse nível. E então foi surpreendente. Porque ele se virou para mim e disse para o povo: ele não crê na imortalidade da alma. Eu disse: realmente eu não creio. Eu sei que a alma é imortal. Ele traduziu e falou: mas miserável. Porque há uma diferença entre crer e saber. Quando nós sabemos, eu olho um auditório e não vou ler. Já porque esse é o saber. E a nova doutrina vem trazer a certeza da imortalidade. E nessa certeza da imortalidade, uma contribuição para entendermos os quadros psicopatológicos, os quadros da patologia orgânica, a razão da criatura humana, através do fenômeno notável, identificado pela Igreja, o qualificador da doutrina, e conhecido desde os mais remotos dias da humanidade, a obsessão. A obsessão é uma síndrome devastadora. E Allan Kardec dedica o capítulo 23 do livro dos médiuns, para penetrá-la em profundidade. Então, severa Allan Kardec: nem toda loucura é loucura. Na maioria das vezes é uma obsessão, mas nem toda obsessão é apenas obsessão. Muitas vezes trata-se também de uma loucura, onde então a fronteira entre o transtorno de natureza depressiva e o transtorno de natureza obsessiva, onde a fronteira entre uma esquizofrenia ou uma outra patologia. Permito-me contar-lhes a minha própria experiência. No dia 23 de janeiro de 1944, eu ainda residia em Feira de Santana. Era um rapaz de 17 anos. Era a véspera de São João, muito celebrado no Nordeste do Brasil. Então eu estava na rua, quando o colega me disse: Divaldo, meu irmão caiu ali, morto. Eu achei aquilo tão estúpido que corri para ver. E meu irmão estava muito dorsal. Havia tido uma hemoptise ou algo equivalente, havia morrido afogado em sangue. E eu tive um choque muito grande. Corri para casa para avisar a meus pais. Meu pai já estava informado e tinha vindo. Naquele tempo, no estado interior, nos fazia necrópsia, levantamento cadavérico.
Ele reuniu algumas pessoas solidárias e carregou o corpo do irmão e levou. Meu irmão era casado, era mais velho do que eu, e ele residia defronte de nossa casa. A nossa casa era muito grande, uma família de 13 filhos, uma mesa enorme com bancos, e eu sentei ao banco sob aquele impacto terrível. Então, chegado o cadáver, foi preparado, e às 20 horas, a minha mãe se aproximou de mim e disse: meu filho, vamos agora, nós éramos todos católicos, orar no ofício de Nossa Senhora, vamos fazer o velório do seu irmão. Eu quis levantar-me e não pude. Experimentava algo estranho, como se da cintura para baixo eu estivesse coberto de gelo e uma sensação de cãibra. E Deus fez um novo impulso e disse: mãe, eu não posso levantar. Minha mãe vivia muito nervosa comigo por causa dos meus transtornos mediúnicos. E agora, com a morte do meu irmão, ela estava desesperada. E ela chegou-se até mim e disse: não é hora de você vir com as suas coisas. E me puxou. Eu tentei ficar em pé, tombei. A partir dali, eu fiquei com deficiência dos movimentos dos membros inferiores. Fui logo levado para a cama, meu pai veio, chamou o médico, era o único médico da cidade, um clínico. Ele então olhou demoradamente, percebeu a tragédia da família, o irmão mais velho morto, o mais novo, paralítico. Ele só trata-se de um traumatismo, e ele, se talvez tomar um choque, ele fique bom. Meus irmãos entenderam a pré-letra, e me aplicaram todo tipo de choque imaginável. Eu só resisti porque tinha que resistir mesmo. Eles estavam no quarto e gritavam, dando choque, um susto. O outro irmão era inteligentíssimo. Ele descascou o fio, as duas pontas do fio das pernas, fez uma ferida firme. E desde o dia 23 de junho ao dia 5 de dezembro, eu me mantinha com aquela sensação terrível, um peso, dores na cintura e a mente obnubilada. Foi então que uma prima ouviu falar que chegou à cidade de Feira de Santana uma senhora que era média. Então, minha prima foi consultada, porque minha prima estava com 29 anos. E naquela época, a mulher que não se casava até os 30 virava balzaquiana. Era uma tragédia, porque Honoré de Balzac havia escrito um livro sobre a mulher de 30 anos. Então, meu casaco, na época, era mais profissional do que afetivo. Casada, estava parada, porque o marido trabalhava. Exceto quando o homem casava com a professora, que ela trabalhava e ele era o marido dela. Então, não dava nesse pé. Minha prima, quando tinha um entendido, ela sempre estava. Ela descobria que eu falo. E quando chegou essa média, ela foi correndo. Me pediu uma consulta. A senhora pode me atender? E mais tarde me contaria. Ela chegou assim: senhora, e disse: eu desejo tanto me casar. Diga-me se eu vou casar ou se eu não vou casar. Aí ela disse: minha filha, o importante não é casar. O importante é ser feliz, casada ou não casada. E falou-lhe por 2 horas. Minha prima foi encantada. Mas a senhora é uma média diferente. Ela disse: eu sou médium. Eu sou médium espírita. E ela perguntou: o que é isso? A senhora contou que o Espiritismo era a doutrina de libertação de consciência, a doutrina que veio trazer o Evangelho de Jesus. Ele falou tanto, e que terminou falando sobre a caridade. E quando minha prima foi pagar, ela disse: não, minha filha, essa é uma pergunta de afeto. Nós espíritas, nós médiuns espíritas, não recebemos absolutamente nada, porque uma mão não deve saber o que a outra faz. E damos de graça, e Deus chega de graça. Fazemos a caridade. Minha própria filha: a senhora faz a caridade? Sim. A senhora visita um primo meu que é paralítico? Com muito prazer. Foi um alvoroço em nossa casa, porque vinha uma médium, e todos nós muito católicos, o sacristão. Imagina, Senhor. Por fim chegou a senhora, minha prima, a senhora e minha mãe. Minha mãe era uma alma santificada pelo sofrimento. Então a senhora perguntou: o que é que ele tem? Minha mãe lhe disse: minha senhora, depois da morte do irmão ele ficou paralítico. A senhora me olhou demoradamente e disse: mas ele não tem nada. Eu fiquei chocado. Eu disse: minha senhora, eu sou muito doente, até eu piorei um pouco. Na minha conjuntura, eu sou muito doente. Ela disse: não é não. Eu digo: meu Deus, porque lá em casa nós temos um psicoterapeuta que ficava pendurado atrás da porta. E era necessário
segunda-feira. Aí vamos ver buscar. Ele fazia uma sessão de 5 minutos, passava qualquer problema. Eu imaginei o que meu pai ia fazer comigo, fingindo ser de mesmo. A senhora, eu digo que eu sou doente. Eu sou muito doente. Não é, meu filho. Eu disse, o que eu sou? Ó, psiquiatra. Eu achava que falava horrível. Eu não sabia o que era, e é um psiquiatra. Ele disse, eu sei, irmão, você é médium, meu filho. E no momento que você contemplava o cadáver do seu irmão, houve uma vinculação velho espírito a velho espírito. Eu não sabia, não entendi. Mas ele explicou na você. E ele então está no centro dos movimentos e afetando o centro nervoso. Mas você vai ficar bom. Eu disse, mas meu irmão, ela disse, é o José. E descreveu meu irmão. Talvez melhor do que eu descreveria. Tomado de espanto, eu perguntei, mas meu irmão já morreu, como é que a senhora sabe? Eu estou vendo. E a senhora vê os mortos? Vejo, meu filho. Foi o momento mais alegre da minha existência. Porque eu era um louco solitário, agora eu tinha uma louca. Eu também vejo. Ninguém me entende. Esse é ser médio. E vai ficar bom agora. Aproximou-se. Você sabe orar? Eu sou católico. E sabe orar sem rezar. Pois é, há uma diferença entre rezar e orar. Orar é abrir a boca para esvaziar o eu e falar com Deus. Vamos orar. Feche os olhos, que eu lhe vou aplicar um passe, a bioenergia. Mas eu não fechei os olhos não, só um pouquinho. Eu queria ver o que ela ia fazer. Ela aproximou-se do leito, encostado em almofadões, e através de movimentos rítmicos, como que tirasse uma teia, uma rede de cima de mim, ela foi dispersando aquela energia que demorou o tempo que eu recitava talvez o Pai Nosso. Depois me tocou nos ombros e me disse, ele se afastou. Os bons espíritos retiraram. Recuou e disse, agora levante-se. Eu disse, mas eu não posso. Ele disse, levante-se. Eu não posso. Se eu me levantar, eu caio. Minha mãe era uma senhora baixinha. E mulher baixinha é mulher alta é como tovoada, muda zoada com cachorro. Já começa a chover. Ela foi fazendo as quadrilhas e disse, levante. Deus, mãe, se eu levantar, eu caio. Caia. Mostre que a menina é do carro. Porque naquele tempo ele respeitava os pais. Hoje os pais têm medo dos filhos, é uma coisa curiosa. Eu aí levantei, porque eu sabia que ou eu levantava ou eu levantava. Eu os quadris, e quando os pés bateram no chão, eu senti aquela sensação pós-câimbra, quando os vasos periféricos vão sendo vitalizados pelo sangue. Trabalhei um pouco e a senhora disse, venha. Eu fui andando até hoje. Desde esse dezembro de 1944 até esse momento, eu nunca mais tive qualquer problemática nas minhas pernas. A senhora disse. E minha mãe perguntou, ele está curado? Este é o primeiro round. Ele agora tem uma grande luta pela frente. E eu perguntei, o que é que eu devo fazer? Ir a uma sessão espírita, mas eu não vou. Eu sou católico. Ela disse que tem a ver. Porque o diabo se comunica lá. Como é que você sabe? Todo mundo diz. Mas todo mundo dizia que você era paralítico. Não era. Então, eu não vou. Minha mãe me olhou assim e disse, isso. E naquela noite nós fomos. Aí começa a minha outra trajetória. Porque quando eu cheguei na sessão espírita, que era uma casinha no subúrbio da cidade, eu esperava encontrar afrodescendentes, pessoas de má vida, pessoas indígenas. Eu fui tomado pela surpresa. O senhor, o meritíssimo juiz de direito, o notário da cidade, o gerente do Banco do Brasil, a senadora do altar do coração de Jesus, que também era média, e só faltava o gerente das casas pernambucanas. E então a senhora senadora, silêncio, o que se passa aqui?
não se diz lá fora, de maçonaria. Fui sentado na mesa, naquela época, os métodos eram muito primários, minha mãe, eu e outros. E eu fui pela primeira vez ao leitor do Evangelho. Orgulho e humildade. Foi aberta e eu achei uma página enriquecedora. E é quando o notário se levantou para orar, eu percebi que ele se transformava numa lâmpada fluorescente. Ele foi ficando iluminado, e eu perdi a consciência. Quando eu despertei, minha mãe chorava, me segurava na mão e dizia: meu filho José veio falar comigo. Era o meu irmão, que havia desencarnado há 6 meses. Ele disse: mãe, mas como é que ele falou? Pela sua boca. Ele disse: mas mãe, eu estava dormindo. Ela me aplicou uma lição. Aí eu fui convencido graças ao artifício materno. No dia seguinte eu fui confessar. Era uma sexta-feira, no sábado eu fui confessar. Quando o padre viu, perguntou: o que fala? O que é isso? Eu digo: o diabo. Eu fui processo espírita e fiquei bom. Venha confessar, porque era pecado, né? Mas o que eu queria mesmo era contar ao padre quem estava na sessão. Esse era o meu plano, porque a matração na igreja. Ajoelhei e contei e disse assim: mas padre, o senhor não imagina quem estava lá. E ele não perguntava quem era. Eu não podia delatar porque era pecado. Não podia calar porque era pecado. Assim, quando terminamos, ele disse: olha, Edivaldo, volte lá. Mas padre, é pecado, eu sei que é pecado. Você pega sexta, confessa sábado, e eu venho aparecendo comigo. Vamos ver quem vai dar. E eu perguntei, todo dezembro, janeiro. Estávamos um dia conversando, aí eu já tinha contado todo mundo quem ia. Estávamos conversando, quando de repente eu disse: padre, está entrando aqui uma diaba, na sacristia, que é atrevida. Ela está entrando. E o padre perguntou como era. Eu ia conversar. Eu estava descrevendo ele: o que é que você vê bem? Eu vejo que ela usa óculos, tem uma polpa para trás, tem uma verruga do lado superior. Eu disse: vem cá, não é o diabo, não, é mamãe. Perceba. O olho. Quando eu voltei ao normal, o padre comovido, um homem extraordinário. Ele disse isso que eu nunca me esqueci e vocês veem. Edivaldo, a igreja não condena as comunicações espirituais. Ela não recomenda, porque são atividades muito graves no contexto da psicologia humana. Somente pessoas saudáveis, moralmente, são capazes de ser instrumento dos santos, dos mortos. Não esqueça disso agora, vá. Mamãe veio me dizer que eu estou intimidando você, que eu estou apavorando. Eu sei que os mortos se comunicam. Vá e não volte mais. Eu disse: mas padre, eu sou católico. Ele disse: vá, a sua tarefa não é aquele. Me despediu com um sorriso e continuamos amigos até a sua desencarnação. Eu lhe aplicava passos, contava os fenômenos, recebia mensagens de amigos, de outros sacerdotes para ele, porque foi um homem extraordinário aqui na Terra. Então a psicopatologia, que era uma patologia orgânica, era de natureza mediúnica. Assim também aqueles a quem nós ofendemos. E meu irmão não fez por maldade. Simplesmente ele se localizou no meu perispírito. E a sua incidência de angústia, o desespero perturbaram o meu fenômeno. Acabou a vida. Perturbaram o meu fenômeno de desenvolvimento da própria mediunidade. Mas aí chegou a doutrina espírita e eu tive a alta honra de procurar compreender toda esta sintomatologia da depressão, porque nossa instituição espírita, no lar de crianças, que nós mantemos desde 1952,
Eu vejo os espíritos em intercâmbio com as crianças, com os colaboradores, e uma dessas crianças foi vítima um dia de um surto de natureza depressiva, havendo sido necessário interná-lo no Hospital das Clínicas, na área da psiquiatria, porque eu estava viajando. E quando voltei, ao visitar o meu filho no estado deplorável, e sabendo que eu mesmo experimentava, que eu mesmo via as ameaças que me faziam os espíritos infelizes, os meus irmãos da retaguarda, dedicamos uma noite especial ao meu filho, e o seu algoz veio comunicar-se conosco. Contou a história trágica de ambos, e graças ao trabalho do dialogador, que o Espírito Manuel Filomeno Miranda chama de psicoterapeuta de desencarnado, depois de 2 reuniões, ele optou por deixar o filho, que também era meu, pela adoção. E hoje meu filho está casado, é pai do seu antigo pai, a quem ele houvera assassinado numa das cidades do estado de São Paulo, de uma maneira atroz, para poder adentrar-se na fortuna. Hoje eles resgatam, e eu observo desde o começo, quando a sua esposa ficou grávida, e o meu filho veio me dizer: tio, eu detesto ser que vai nascer através de minha mulher. Ele: mas você é espírita, meu filho. Em nosso dicionário não existe esse verbo, mas é maior do que eu. Ele: você tem que submetê-lo para que se torne menor do que você. E quando a criança nasceu, ele agora entusiasmado, o primeiro filho, não havia feito antes uma nave para saber o sexo, ficou entusiasmado e perguntou assim: tio, o meu filho é um grande missionário, não é? Eu: sem dúvida, meu filho. Será um dos apóstolos? Ele: não tanto. Será que não? Ah, mas por que ele é missionário? É o missionário do amor. Virá trabalhar com você para limpar as anfractuosidades de um velho relacionamento. E muitas vezes ele me perguntava: mas tio, esse menino é curioso, ele vem e me abraça, daí a pouco me morde. O que será? É herança canina. É ajudá-lo mais. E desta forma, hoje, ele está com 30 anos, o meu neto. Ele conhece toda a história. O pai não entrei em detalhe, mas com ele eu contei para perdoar. E ele tem por mim uma afeição profunda, dessa de ternura, porque ele lembra dos nossos encontros no mundo espiritual. Então o Espiritismo veio para poder contribuir em favor da saúde integral, não apenas para curar os efeitos, como faz às vezes a medicina alopata, sendo necessária uma visão holística para curar também as causas. É provável que a futura medicina receba um grande contributo também da psicologia. E ao invés de nos determos nas substâncias químicas, utilizemos-nos da homeopatia. Não foi por acaso que Hahnemann nasceu com a grande missão semelhante de Kardec, ao lado de Zamenhof, com o Esperanto, para poder abençoar o mundo. Vivemos hoje um contexto de grandes perturbações. O que fazer? Ter a coragem de viajar para dentro, ter a coragem de descobrir o sentido psicológico, o significado de natureza psicológica para a nossa vida. E acima de tudo, pregar o Evangelho de Jesus, que é o mais belo tratado de psicoterapia da humanidade. Aliás, a grande psicanalista alemã, a doutora Hannah Wolff, assemelhava que Jesus foi o maior psicoterapeuta de todos os tempos. Porque enquanto psicoterapeuta, necessita do sonho, do desenho para interpretar, das associações. Ele olhava e penetrava no âmago da criatura, mas sempre recomendava após a cura: agora não voltes a cometer desaides, a pecar, para que não te aconteça nada que seja pior. O Espiritismo veio hoje trazer essa mensagem de alento: amemos, amemo-nos. O que é que vale dizer? Respeitemo-nos. Não nos deixemos dominar pela onda de erotismo, de vulgaridade, pelo momento de terror, de medo, porque só nos acontece o que é de melhor para a nossa vida. Com esta filosofia, eu já viajei por mais de 2.000 cidades a sós, em 64 países do mundo, cujos idiomas eu não tenho a menor ideia, e nunca me aconteceu nada. Só no Brasil que eu tive a honra de ser assaltado.
assaltado no Brasil deve ser muito infeliz. Nem ladrão quis. Desta maneira, estamos diante de um grande desafio, que é o desafio do amor. Sejamos nós aquele que tem a honra de amar. Se alguém não nos ama, o problema é dele. Se alguém nos odeia, pior para ele. Todos nós temos inimigos, mas isso não é importante. O importante é não ser inimigo de ninguém. Então abramos os braços ao amor e digamos: meu Deus, eu gostaria tanto. Eu gostaria de dizer que quando eu amo a vida, então muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. A beleza que existe na paisagem da natureza. Muito obrigado pelos olhos meus. Mas diante da minha visão, eu detecto os cegos que tropeçam na multidão, que choram na escuridão, que sofrem na solidão. Por eles eu oro e aqui eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também se libertarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem nos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles escutarão. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, que legisla, e que teu nome pronuncia com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não falam de noite, eles não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos dos adeuses, mãos que seguram mãos de psicologia, de cirurgia, de poesia, de sinfonia, de psicografia, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra infelizes, aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso pelo lar. Não é importante se estilar uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um gravado de dor, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para deitar, bem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, Senhor. Alô? Eu convido a todos os voluntários que trabalharam antes, durante e vão continuar depois do evento,
convida todos os voluntários para chegarem ao palco, porque nós vamos fazer o encerramento juntos. Bem, meus amigos, eu quero dizer para vocês que eu amo todos vocês. E vocês podem observar que nós fizemos uma foto de vocês atrás, olha só. Eu ofereço essas flores, principalmente a todos vocês. Vamos proceder então. Em uma sessão mediúnica, indagaram ao espírito orientador se o fato de se intercambiar com o plano espiritual proporcionaria algum diferencial para quando lá retornarmos. A entidade de luz foi vista sorrindo e respondeu: és apenas um pouco mais bem informado, portanto, mais responsável por tudo que pensas ou fazes. Importa, sobretudo, não o rótulo religioso. E acrescentou: levarás as energias dos teus atos, pensamentos e sentimentos, os quais estão gravados na tua psicosfera. Sim, meus amigos, nós não advogamos qualquer doutrina salvacionista, mas buscamos o crescente entendimento da vida, o autoconhecimento. Sabemos que somos nós mesmos os artífices do nosso próprio destino. Durante este fórum, revisamos conceitos, abrimos horizontes, oportunizamos frentes de estudo e pesquisa. Assim como o universo não é geocêntrico, ou seja, não são os astros que giram em torno da Terra. O homem não é organocêntrico, ou seja, nossa mente não é produto de nossos órgãos. Somos algo além de uma realidade explícita. Somos um ser transcendental. Não devemos crer sem questionar, investigar, elucidar. O nosso ICEF, Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, de mãos dadas e corações unidos com a Associação Educacional Terceiro Milênio, manterá aberto a todos vocês congressistas o nosso site www.icefalvivo.com.br para perguntas via internet, inclusive, que não foram respondidas a amigos. A fé inabalável é só aquela que pode encarar a razão
face a face, em todas as épocas da humanidade. A finalidade da vida é a busca contínua da felicidade e da sabedoria. Para isso, renascemos. Deus está dentro de nós. Cerquemos o nosso lar com muros de luz, construindo com os tijolos dos bons sentimentos. Construamos também, agora, nesse instante, ideoplasticamente, um belíssimo prisma translúcido no alto deste salão. Visualizemos um feixe de luz branco, vindo da luz maior do universo, incidindo sobre esse prisma e se subdividindo em inúmeras frequências de energia, vibrações e cores. Sintamos o verde das matas e dos bosques, da higiene energética, o azul do mar, do lago e do céu, da paz e da harmonia, o rosa das flores e do carinho, da afetividade, o dourado dos girassóis, do sol, da vitalização, o violeta como estímulo à espiritualização. Levemos conosco as luzes aqui derramadas pela espiritualidade. Sintamos o perfume das flores que nos são ofertadas por mãos de luz. Muita paz, muito obrigado. Está encerrado o primeiro fórum de Parlamentaridade e Mediunidade. Obrigado.